Muito bom dia. A Saber Viver Lisboa TV veio ao Congresso Sol, Pele e Cancro Cutâneo em 2013. O lema deste ano é Sol e Pele, Saber Conviver. Estamos na presença do Sr. Dr. António Picotto, que é o presidente da Associação Portuguesa de Cancro Cutâneo, e do Sr. Professor Osvaldo Correia, que é o secretário-geral desta mesma associação. Bom dia a ambos. Bom dia. Bom dia. Estamos aqui no âmbito do Congresso Sol, Pele e Cancro Cutâneo em 2013. Gostaria muito que ambos, me traçassem ou definissem os principais objetivos deste mesmo encontro, enquanto dermatologistas e organizadores também. Bem, trata-se de um encontro que faz um update de todos os métodos de diagnóstico precoce do cancro cutâneo, bem como o seu tratamento. Conta com a presença de oradores de todo o Portugal, mas também com 3 pessoas que nos visitaram desde Espanha, que são grandes especialistas mundiais na matéria. Trata-se da doutora Susana Puig, do Dr. Malvei e do Dr. Eduardo, que são pessoas de referência na área da oncologia cutânea. O congresso destina-se a dermatologistas, a pediatras, a oncologistas, a médicos de medicina familiar, de desportiva e do trabalho. E isto explica logo o âmbito grande que tem o cancro cutâneo, não se restringe só à área da dermatologia, embora pertença à dermatologia. É transversal. É fundamental a colaboração de outras especialidades para que tenhamos sucesso na prevenção e no tratamento precoce dos doentes, que é o que nos interessa. Ok, muito bem, Sr. Dr. António. Passaria então ao professor Osvaldo Correia, portanto, secretário-geral da Associação Portuguesa, portanto, de Cancro Cutâneo. Bom dia mais uma vez e obrigado. Sr. Professor, como é que surgiu este tema de congresso, portanto, Sol, Pele e Cancro Cutâneo em 2013? De facto, nós os médicos dermatologistas não somos contra o sol. O sol até pode e é útil em muitas situações clínicas, inclusive de pele. Por exemplo, os eczemas, o vulgar psoríase, pode melhorar com sol, mas tem que ser um sol moderado, um sol em que a nossa sombra é maior que nós próprios, ou seja, o início do dia ou o fim do dia, que habitualmente é a altura em que os índices de ultravioleta são mais baixos. De facto, naqueles dias em que temos os índices de ultravioleta muito elevados, devemos evitar a exposição intencional, prolongada ao mesmo sol. E de facto, saber conviver tem regras, como em tudo na vida. Exato. E de facto, o início do dia e o final do dia são os melhores que devemos usufruir. Mesmo quando se fala, hoje em dia, tanto na vitamina D, na basta absorção. um pouco Exato. de exposição ao sol, no dia a dia, em áreas limitadas da face e do dorso das mãos. Se nós precisarmos de vitamina D, podemos fazer suplementação com suplementos de vitamina D, como as gotinhas de vitamina D que os bebezinhos, por exemplo, também tomam. Exato. E de facto, este tema de saber conviver com a pele, com o sol, é muito importante em termos de pele. E este programa, como já disse o Dr. António Picotto, de atualização em Cancro Cutâneo em 2013, e nós queremos sobretudo 3 grandes objetivos que passam neste tipo de reunião. De facto, queremos fazer uma revisão daquilo que foi feito localmente a nível do nosso país e lá fora, das campanhas de prevenção, e quando falamos em campanhas de prevenção, falamos em campanhas de prevenção primária, e digamos em termos de modificação ou tentativa de modificação de comportamentos, e também, e muito em particular, de prevenção secundária. A prevenção secundária é fazermos o diagnóstico precoce. Em todas as situações clínicas oncológicas e em particular na oncologia cutânea, o diagnóstico precoce é fundamental em todos os cancros de pele, porque há vários, e nós falamos sobretudo no carcinoma vasocelular, no espinocelular e no melanoma, e particularmente neste último, o diagnóstico precoce é mais fundamental, perigoso, porque senão pode ser mortal. E isto, os 3 objetivos que foi de mobilizar para a prevenção primária e secundária, nomeadamente promover o autoexame, o diagnóstico precoce e a acessibilidade às novas terapêuticas. De facto, estão a surgir no mercado novas terapêuticas nas várias formas de cancro de pele, e esse conhecimento por parte dos técnicos, dos médicos, também é importante, e a sensibilização das autoridades, e daí também está representada da Direção-Geral de Saúde e da Comissão Parlamentar de Saúde também. E estes 3 vertentes é extremamente importante nós reforçarmos neste tipo de reunião, que hoje é dirigido para este tipo de profissionais que o Dr. António Picotto referiu, e que há 15 dias atrás foi para educadores, para enfermeiros e farmacêuticos, e que tivemos mais de 500 pessoas nesse mesmo evento.
Muito bem. Senhor Dr. António Picotto, acrescentaria algo em termos de mensagem, em termos de saúde pública no âmbito deste congresso? Acrescentaria mais algumas palavras? Uma das coisas que se fala sempre muito é a questão do clima, as alterações climáticas. As pessoas todas hoje em dia já têm a noção do buraco do ozono, chamado buraco do ozono, e também do efeito de estufa, e por isso nós temos o prazer de ter connosco o Dr. Luís Filipe Nunes, do Instituto Português de Meio Ambiente, nos veio falar sobre estes dados, os dados que temos para Portugal. Estamos muito habituados a citar os dados dos estrangeiros, mas temos aqui informações sobre o que se passa a epidemiologia em no Portugal. nosso país. Não é? E é muito interessante, por exemplo, ele ter-nos dito que a quantidade de ultravioleta que nós falamos sempre no verão, em Portugal é importante a partir da primavera. Portanto, a fotoproteção deve fazer-se já a partir da primavera, porque tem muitos dias na primavera com um índice de ultravioleta semelhantes ao que se passam durante o verão. Isso é uma informação que tem importância direta para nós. Claro, em termos de fotoproteção. Também, durante este congresso, há informações sobre o futuro, sobre a genética do melanoma, sobre avanços muito importantes dados justamente pelos nossos convidados estrangeiros, sobre progressos que são possíveis e que a gente gostaria de um dia ter uma terapêutica à medida para cada tumor, para cada doente. Exatamente. Será o futuro. Temos nós essa esperança. Mas antes disso há muito trabalho a fazer, como é óbvio, como temos vindo a falar, do comportamento das pessoas, se conseguimos alterar num sentido benéfico, como disse o professor Osvaldo Correia. Nós não somos inimigos do sol, mas é preciso saber conviver com o sol. Sol QB. Apanhar o lado bom, não utilizar o lado mau. Muito bem. E passando agora à questão da medicina baseada na evidência, que ambos, portanto, falaram há pouco, de facto, o que o Sr. Professor Osvaldo Correia tem a dizer, nomeadamente no que diz respeito aos resultados dos PubMedlines, não é? Nesta área da oncologia cutânea, nomeadamente no que diz respeito à profilaxia, à prevenção e à terapêutica. Basicamente, em termos de prevenção, de facto, há muito a fazer. Os trabalhos que existem sobre prevenção primária, que é a tentativa de adequar comportamentos, são coisas que têm que ser mantidas ao longo de décadas e só se consegue obter resultados ao fim de muitos anos. E é preciso ter uma sensibilização conjunta, e é isso que a Associação Portuguesa de Cancro Cutâneo já tem 26 anos e que desde há 11 anos tem feito campanhas anuais, que não é só com os médicos, e muito menos só com os médicos especialistas, é com os médicos em geral. E com a população também. É com os também, profissionais de saúde, que incluem os enfermeiros, os farmacêuticos, e é com os educadores, e é com a população em geral, com linguagem acessível. E, de facto, as pessoas podem consultar 2 sites que estão com muita informação e didática sobre isto. O site da Associação Portuguesa de Cancro Cutâneo, que é o www.apcancrocutaneo.pt e o www.euromelanoma.org/Portugal. E tem informação sobre como fazer o seu autoexame. Esta é talvez uma das mensagens mais importantes, porque hoje sabemos, e vamos ver o que é que acontece ao fim de uns anos, é pela informação simplificada de quais os sinais de alerta para a população, se conseguimos ter um próprio diagnóstico precoce em nossa casa, no nosso centro de saúde, na nossa unidade de saúde familiar, com o médico de família e com os enfermeiros, precoce, para que sejam efetivamente orientados precocemente para o especialista, porque isso sim permite uma menor agressividade, uma menor morbilidade no tratamento dos carcinomas, nomeadamente do vaso-celular e do espinocelular, e permite, pelo diagnóstico precoce do melanoma, permite-lhe uma cura, porque efetivamente o tratamento principal do melanoma é evitar que ele surja, mas também evitar que ele surja adiantado. Hoje existem luzes novas em termos terapêuticos e que têm na literatura internacional vindo a aparecer, quer desde a lesão pré-cancro espinocelular, pré-carcinoma espinocelular, que são as queratoses actínicas. Novos fármacos estão aí, alguns já estão no mercado nacional, inclusive, e outros estão, digamos, a aparecer, e também na forma do carcinoma basocelular e do melanoma. Há novos fármacos que, nas formas avançadas, poderá ser uma luz. Não vai resolver, infelizmente, o tratamento do melanoma, mas é uma luz para algumas daquelas pessoas que têm um cancro metastizado.
acreditem que é na prevenção primária, no evitar os excessos, não só de exposição às ultravioletas, os choques térmicos, estas férias que de repente vamos passar agora na Páscoa e que vamos fazer umas férias de relâmpago ou no Brasil, tropical, exato. e a exposição aos solários que efetivamente tem que tendência a ser banida porque não tem efetivamente nenhum benefício em termos para de segurança, a saúde. exato. E isto tem que ficar muito frisado. O Brasil já baniu os solários, a Austrália vai banir e particularmente a Austrália é muito importante porque é o país do mundo com mais experiência na prevenção de cancro de pele. Portanto, provavelmente será esse o caminho que os europeus têm que seguir, porque é uma fonte desnecessária e agressiva do sol. Mas estamos aí para, no fundo, continuarmos a colaborar todos os profissionais de saúde e educação e sensibilizar a população para poder saber conviver com o sol, que é, no fundo, o lema, não é? O tema. Congresso. Muito bem, e para terminar, queria que me falassem, portanto, da vossa experiência na Associação Portuguesa, portanto, de Cancro Cutâneo, portanto, no que diz respeito, de facto, ao papel que esta tem vindo a desempenhar, no que diz respeito à divulgação de informação, em prevenção do cancro cutâneo, em relação, por exemplo, à questão da realização de rastreios, portanto, na primeira pessoa, não é? O que me podem dizer acerca, de facto, do papel que a Associação Portuguesa de Cancro Cutâneo tem vindo a ter ao longo destes anos em Portugal no que diz respeito à prevenção e à realização de rastreios nesta área. Como tínhamos falado há pouco e que Exato. já o Dr. António Picoto também falou, que nós falámos, é que a Associação Portuguesa de Cancro Cutâneo tem disponibilizado e disponibiliza para escolas, para centros de saúde, Exato. informação, sob forma de folhetos e livros, que permitirá, nesses próprios locais, fazerem ações pedagógicas e de rastreio. Essas ações pedagógicas estendem-se, por exemplo, aos alunos do ensino secundário, que eles próprios acabam por ser um motivo de trabalho de grupo, promoção de convívio ou saber conviver com o sol. Há disponibilização para, como disse, para centros de saúde, deste tipo de informação. Há as campanhas de verão, as caminhadas pelo chapéu, em que de facto o chapéu Exato. e o vestuário são extremamente importantes Protegem, na proteção solar. Exato. E isso é importante nos trabalhadores de exposição ao ar livre, são os pescadores, são os labradores, são da construção civil, são também os atletas. E os atletas amadores ou profissionais, Sim. que se expõem por vezes inadvertidamente, porque com a sensação da brisa e do vento não se apercebem que naquelas horas piores podem também ser agredidos de uma forma exagerada. E, portanto, temos esse tipo de apoio pelo vestuário, temos parcerias com o CITEV, por exemplo, que é na área dos vestuários, temos parcerias com, digamos, com associações de desporto. Nós promovemos ou tentamos promover um bom convívio com o sol no atletismo, no ciclismo, no remo. Pretendemos que, de facto, as pessoas saibam usufruir dessas atividades todas lúdicas ao ar livre, mas de uma forma segura. E o dia do rastreio, que todos os anos tem integrado no Euromelanoma, vai ser deste ano, no dia 8 de maio, e será devidamente publicitado no site da Associação Portuguesa de Cancro Cutâneo. Dia 8 de maio, mas não esqueçam, mesmo que não consigam obter uma vaga no serviço de dermatologia da vossa área de residência do país, não hesitem, vão ao vosso médico de família se tiverem alguma dúvida em algum sinal. Portanto, essa é a mensagem de não deixe para amanhã, muito menos para o ano, de um sinal que modificou, que pode não ser perigoso e ninguém o vai tirar, como pode ser um primeiro sinal que permitiria um diagnóstico precoce e uma cura. A cura está nas suas mãos, previna-se. E com esta mensagem, portanto, só me resta agora perguntar, para finalizar, ao Sr. Dr. António Picoto, se de facto está esperançado em relação a estes novos estudos, ao futuro, conforme disse há pouco, não é? Portanto, estes novos medicamentos, toda a investigação subjacente à oncologia cutânea, o que lhe apraz dizer em relação a estas promessas de futuro em relação à investigação? Eu tenho que me confessar otimista, porque durante muitos anos, de facto, não apareceram novidades neste campo. Os grandes laboratórios não estavam interessados na matéria. Mas parece que os grandes laboratórios descobriram que, afinal, isto é um problema que interessa a muita gente e, portanto, lhes poderá proporcionar rendibilidade, porque nós temos que falar as coisas como elas são. Pois, a economia da saúde também, portanto. Para a investigação, não Exato. se faz. E tem surgido nos últimos anos e há uma approach molecular que não existia
e que abre perspectivas, como o professor Osvaldo já disse, nos cancros avançados, quer no basalioma avançado, quer no melanoma metastizado, estão abertas vias novas de tratamento. Elas são a esperança de futuro e são um caminho que vai continuar a ser seguido, porque nestas coisas é muito importante o desbravar, o começar. E já começou. E eu, portanto, penso que todos os anos vão surgir novidades. Tenho muita esperança. Mas isto que estamos a falar do fim da linha. Exato. E voltamos sempre a insistir na nossa mensagem. Prevenção, prevenir. É o melhor remédio. E o diagnóstico precoce. O diagnóstico a tempo. Exato. Facilita tudo. Todas estas conversas deixam de ter sentido se o diagnóstico for feito a tempo. E, portanto, os portugueses podem estar otimistas, mesmo aqueles que possam vir a ter mais tarde cancro cutâneo, podem estar otimistas em relação, de facto, ao diagnóstico precoce, não é? Estejam otimistas, mas previnam-se. Exato. Espera que há solução para tudo. Pois, exato. Estejam atentos, façam votos ao autoexame. Se têm dúvidas, esclareçam com o seu médico. Se dúvida houver, vão ao seu especialista. Não deixem para amanhã o que podem fazer hoje. E com esta mensagem terminamos esta entrevista. A Saber Viver Lisboa TV agradece imenso a amabilidade quer do Sr. Professor Osvaldo Correia, quer do Sr. Dr. António Picotto, portanto representando a Associação Portuguesa de Cancro Cutâneo e dando a sua experiência e a sua praxis clínica. Muito obrigada e muito bom dia. Obrigado.